O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E estamos então quase chegando ao final do nosso ano litúrgico, onde somos enriquecidos no decorrer desse ano com o Evangelho de São Marcos, que quer nos ajudar a poder então a entender quem é a pessoa de Jesus para cada um de nós. Porque, com certeza, a cada domingo nós somos surpreendidos diante então das pessoas a qual então Jesus ele se encontra, das situações que são ali apresentadas até ele, e ali com certeza podemos extrair alguma riqueza, algum ensinamento para os nossos dias de hoje. E hoje, meus queridos amados irmãos, a liturgia nos convida a poder então refletir sobre então a nossa confiança em Deus. Até que ponto está a nossa confiança em Deus? A tal ponto de nós então ofertarmos a Deus a nossa vida, as nossas pequenas moedas, ou apenas aquilo que sobra para nós? É o que nós vamos então refletir diante das leituras propostas para hoje. E para isso nós podemos então iniciar olhando para a primeira leitura, que fala para nós então também de uma viúva, só que numa outra situação e num outro tempo também. Vamos então olhar para a primeira leitura. Nós temos então o profeta Elias, que com certeza é reconhecido pelo seu profetismo como um dos maiores profetas. Ele então, que viveu cerca de 9 séculos antes de Cristo, ele então vive num tempo de conturbação, de dificuldade também, porque é um tempo de seca, é um tempo de aridez. E olha, quem então já passou por isso sabe o como é difícil você então buscar água e não encontrar. Quando você então buscar um alimento e não ter. Então é justamente essa a situação a qual está vivendo o povo de Israel. Mas o porquê disso? Deus então está castigando, está punindo esse povo? Não. Não é Deus que pune, não é Deus que castiga, mas esse povo ele era então governado por um rei chamado Acabe, que tinha uma esposa, muito tranquilinha, muito boa, para não dizer o contrário, porque ela então estava favorecendo a entrada de outros deuses, estrangeiros, para o reino do povo de Israel. E entre os quais, o Deus bastante conhecido, o Deus chamado Baal, onde então tinha o culto a Baal, e muitos aqueles que fizeram então a sua experiência de fé no Deus de Israel, estavam debandando, ou seja, estavam confiando, abandonando sua fé para acreditar naqueles deuses estrangeiros. E Elias então, ele assume essa missão de poder defender a sua fé no Deus de Israel, o Deus Javé. Então, ele começa a poder então ensinar e principalmente chamar a atenção do seu povo
para que pudesse então voltar à sua verdadeira fé, autêntica fé, porque existe um único e apenas Deus, que é Deus então que libertou o povo do Egito, sob então o domínio, né, das garras de Faraó, e deu a eles uma terra, a qual então com certeza eles puderam ser enriquecidos, mas que se afastaram dos caminhos desse Deus e por isso sofrem as penas, as consequências das suas escolhas. Então, diante dessa situação a qual então Elias assume, ele vai ser o quê? Perseguido por Acabe, né? E numa dessa perseguição, ele vai então para um outro lugar chamado Sarepta. E olha só que interessante, chegando lá então em Sarepta, ele está com fome e com sede. E ele encontra uma viúva, né, que não tem nome aqui, mas uma viúva que está ali, e ele vai lá então pede água para essa mulher, que mesmo diante da escassez de água, não impede, né, de poder então ali doar aquela água para ele. E ele vê então que essa é uma pessoa de bom coração, uma pessoa de fé, e quando a pessoa está a caminho para poder buscar a água, ele faz um outro pedido para ela. E diz para ela, olha, vamos fazer o seguinte, quando então você estiver buscando a água, vai também, busca um pedaço de pão para mim, para que eu possa comer. E aí então a viúva vai dizer o seguinte, olha só meu senhor, não sei se você sabe, se você é daqui, mas estamos passando por uma situação de dificuldade. Inclusive eu tenho apenas um restinho de farinha e de azeite lá numa vasilha, onde eu estava justamente pegando água para poder preparar o pão com aquilo que tenho, para que eu pudesse comer junto com meus filhos e depois esperar a morte chegar. E ali então Elias vai dizer o seguinte para ela, olha, é o seguinte, vai e faz o seguinte, vai lá, faz o pão como você então iria fazer, traz um pedaço para mim e aí ele vai fazer uma proposta para ela, confie, acredite no Deus Javé, e que nada vai te faltar para o resto da sua vida. E olha que interessante, ela não perguntou, mas será que eu vou ter alguma carta, né, me dando uma garantia de que isso vai acontecer? E se isso não acontecer, você vai me arrumar outra coisa para poder suprir? Não perguntou nada disso, simplesmente ela acreditou e foi lá, fez, e o que aconteceu? Ora, a própria leitura vai dizer o seguinte, que jamais veio a faltar farinha e azeite na vasilha dela. Então, meus queridos amados irmãos, essa primeira leitura mostra para nós o seguinte, uma pessoa que então era uma pessoa pagã, uma pessoa então que não acreditava no Deus de Israel, ela então diante dessa proposta que Elias fez para ela, ela confiou, acreditou, porque era uma pessoa de fé. E com isso ela pôde então obter o necessário para a sua vida. E aí nós podemos então olhar para a nossa história, os nossos dias, a nossa vida, a nossa fé. Será que nós hoje teríamos também tamanha fé como essa mulher? Alguém então, a gente olhando a nossa despensa lá em casa, só tem um pouquinho de arroz, de feijão, o padre está pedindo para poder ajudar lá os irmãos, para compor a cesta, eu levo, não levo, o que eu faço? Vai faltar se eu levar. Será que a nossa fé, ela é uma fé também do tamanho dessa fé da viúva de Sarepta, de ponto a confiar de que nada vai nos faltar quando nós confiamos e acreditamos em Deus? Ou será que nós ficamos em dúvida e na incerteza nós então buscamos nos agarrar no pouco que nós temos? Então nós somos convidados, olhando para essa primeira leitura, a poder então dar um salto na nossa fé, de poder confiar que Deus é um Deus providente e que não nos falta nada. E nós estamos vivenciando, né, o mês de novembro, que agora, a partir desse ano, é o mês do dízimo. Onde então nós também há pouco entregávamos o nosso dízimo, que é sinal então daqueles que confiam e fizeram a experiência, né, de como essa também viúva na primeira leitura fez, e a viúva também no Evangelho, ela também o fez. De poder então devolver para Deus não aquilo que sobra, mas aquilo, o pouco que nós temos. E com certeza poderiam ser vários os testemunhos aqui de que nada venha nos faltar quando nós temos essa fé, essa confiança em Deus. Então, meus queridos amados irmãos, reconhecer que nós podemos então ajudar, não que Deus precise, Deus não necessita disso.
Ele não precisa de nada porque ele tem tudo. Agora, somos nós que, para poder então promover, ou melhor dizendo, para poder então ter um momento onde nós possamos então nos encontrar, celebrar, vivenciar, precisamos do espaço que precisa de luz para poder então nos ajudar, que precisa, dos materiais para poder então trazer e realizarmos a nossa celebração, a nossa missa. Nós precisamos de instrumentos musicais, nós precisamos de microfone, precisamos limpar, cuidar, zelar, fazer manutenção. E tudo isso somos nós que provemos, Somos nós que ajudamos. Então, está aí uma parcela da onde vai a aplicação do nosso dízimo, para poder então ajudar nas necessidades nossa mesmo. Volta para nós. Não é como alguns impostos que nós pagamos que você não sabe para onde vai. Você fica somente você paga, por exemplo, o IPVA, mas espera aí, IPVA cadê? Para onde vai esse dinheiro? Não sabemos, A aplicação, o destino dele é para um fator, mas em sempre vai para aquele lugar. Mas enfim, esse é assunto para uma outra situação. Hoje nós precisamos então confiar, acreditar e olhar e enxergar que nós, até mesmo para podermos então ter esse encontro com Deus na nossa comunidade, nós precisamos então da ajuda de vocês. E para isso muitas vezes se faz necessário uma fé inabalável. Porque muitas pessoas, infelizmente, no dia de hoje, elas trabalham então também no que se refere à fé. Eu vou dar para Deus, eu vou pagar primeiramente, recebi o meu salário, vou pagar o meu aluguel, vou pagar isso, aquilo, outro, e se sobrar, eu vou dar para a igreja. Olha só a mentalidade. Então nós precisamos reverter esse papel, colocar Deus no primeiro lugar. Primeiramente vou ajudar a minha comunidade, e com certeza não vai faltar para poder então, pagar as minhas contas, ajeitar as minhas contas, a minha vida. Então, nós não precisamos do dinheiro, para nós então nos mantermos, porque é a igreja que precisa para poder suprir e oferecer essas necessidades, necessárias para que nós possamos então até mesmo vivenciar a nossa fé. E aí nós podemos olhar para o Evangelho de hoje, por quê? O Evangelho de hoje narra para nós também uma viúva, mas olha só que interessante. Se nós tínhamos então na primeira leitura uma viúva que está num tempo de escassez, de água, de alimento, aqui no Evangelho nós temos então uma viúva que está no templo. Vamos então entender o Evangelho de hoje. Nós temos então Jesus que está caminhando e entrou em Jerusalém, e onde então ele vai sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. E a cada domingo nós temos então um conflito de Jesus com as autoridades religiosas, com questões da fé que são apresentadas. E hoje então Jesus, ele se dirige a uma grande multidão e vai começar a ensiná-las para que elas possam de fato enxergar, olhar para a religião com o papel a qual ela deve assumir, e que infelizmente no seu tempo não estava acontecendo, porque a religião, ao invés de promover o encontro das pessoas com Deus, estava excluindo, afastando as pessoas de Deus, ou seja, estava tendo o efeito contrário. Então Jesus quer convidar as pessoas a viver uma autêntica religião de encontro com Deus. E para isso ele vai apresentar o caminho para que esse encontro possa acontecer entre Deus e os seus irmãos. Então, é esse o tema proposto, no Evangelho de hoje. E olha só, para isso Jesus chama atenção, vai dizer: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, ser cumprimentados, os primeiros lugares, ou seja, a religião perdeu o seu papel, as pessoas estão se beneficiando dela e não promovendo, o seu papel de levar as pessoas a se encontrar com Deus, encontrar resposta para a sua vida. Então ele chama atenção com esse tipo de religião que não é a religião vivendo de fato o seu papel. Então, olha só, feito isso, ele vai lá, senta, porque lá no templo de Jerusalém tinham 13 cofres. Cada um cofre desse era destinado para alguma coisa, E Jesus está sentado, aqueles que eram destinados a esmolas, E ali ele fica observando a quantia que as pessoas estavam dando. Mas para quê? Para poder ver quem vai para o céu, quem não vai? Não, não é nada disso. Para poder então ensinar a grande multidão que está à sua volta, que não é a quantidade de dinheiro, que vai fazer a pessoa ser salva ou não, mas a forma como a pessoa doa.
E para isso ele olha então aquela viúva que doa apenas 2 pequenas moedas e diz: olha, ela deu mais do que todos os outros. Por quê? Ela deu aquilo que ela tinha e não aquilo que sobrou dela. Aquilo que sobrou lá, né, da sua aposentadoria, do seu benefício. Eu vou aproveitar, vou doar isso para a igreja. Não é isso. Ela doou aquilo que ela tinha, fora isso não tinha mais nada. Mas tinha uma fé que levava ela a confiar, a acreditar que Deus iria prover e nada iria faltar para a sua vida. Então, meus queridos amados irmãos, 2 viúvas, 2 grandes ensinamentos para nós. Será que de fato nós também temos essa confiança dessa viúva? Podemos então ali olhar para aquele pouco que nós temos e doar, por exemplo. Quando falamos, em doação, em doar para Deus, não significa somente dinheiro. Porque muitas vezes a gente está cansado, trabalhou a semana toda, com hora essa, isso, aquilo, outro. Aí chega no final de semana, poxa vida, eu não vou para a igreja porque eu preciso dormir, eu preciso descansar, estou cansado, Não, eu não vou para a igreja hoje não, vou ficar em casa descansando, dormindo. Ou seja, a pessoa dá o tempo dela para poder então trabalhar, se desgastar, enriquecer, entre aspas, porque não enriquece ninguém, Mas não dá o pouco do tempo, 1 horinha para ir lá na celebração, para poder se alimentar, enriquecer, para poder então encontrar a resposta a qual ela precisa para a sua vida. Eu não vou porque eu estou cansado. Mas para o trabalho, doa 12, 18, até 24 horas se precisar no seu trabalho. Então, isso também nos leva a refletir. Não é somente a questão do dinheiro, da matéria, mas também do tempo que nós damos para Deus. Eu chego cansado do trabalho, meu momento de oração, hoje não vou rezar não, porque ou começo até a rezar e cochilo, durmo, mas espera aí, qual o tempo que nós estamos dando para Deus? O nosso dia tem 24 horas e não sobra tempo? Por quê? Nós não podemos dar sobra para Deus, não, esse é o meu horário, o meu encontro com Deus, 10 horas, 9 horas, seja qual for o horário que você então estipular, eu vou ser firme, vou ser fiel, eu vou me encontrar com Deus. Então é preciso nós podermos então readequar a nossa vida, porque nós vamos tirando Deus da nossa vida e as coisas ruins vão aparecendo, vão surgindo, vão acontecendo no mundo. Por quê? Porque Deus está castigando? Não, porque nós estamos afastando de Deus, estamos tirando Deus da nossa vida, estamos deixando de dar para Ele aquilo que é possível sim, mas que nós precisamos readequar a nossa vida, colocar Deus no centro dela, e não as coisas materiais. Então, meus queridos amados irmãos, é com esse intuito que a liturgia de hoje, então, ela nos favorece a podermos, então, refletir, porque olha só o exemplo de doação e entrega para nós, segundo a leitura, extraída, então, da carta aos Hebreus. Nós temos, então, Jesus que ele saiu lá da glória, da eternidade, ele assumiu a nossa condição humana, se fez um conosco, caminhou, viveu conosco, sofreu, morreu, mas que ele entregou toda a sua vida, não segurou nada para si. Quando lá na cruz, capítulo 19 do Evangelho de São João, quando todo mundo pensou que Jesus não tinha mais nada a oferecer, ele oferece Maria como mãe para a humanidade. Olha só, grande presente ele nos deu. Hoje nós temos a oportunidade de poder então olhar para Nossa Senhora com mais uma imagem, aqui como conhecida como a imagem Nossa Senhora do dízimo, porque ela também entregou a sua vida, ela ofereceu a sua vida e continua a se oferecer a todos aqueles que buscam e confiam, acreditam nela. Então, meus queridos amados irmãos, é justamente esse o caminho que vai nos ajudar a poder nos encontrar, a ter sentido para a nossa vida, não nos apegando a coisas material, mas podermos então partilhar aquele pouco que nós temos também com Deus e com os irmãos. Mas para isso é preciso então confiar, ter fé, de poder então acreditar que nada nos falta quando nós confiamos, quando nós acreditamos em Deus. Assim como nos diz a primeira leitura, o Evangelho de hoje, e assim como Jesus também fez e continua a se entregar como alimento, remédio para cada um de nós. Que nós possamos então, de coração aberto, refletir sobre a nossa experiência de vida, o que nós temos feito com ela, o que nós temos ofertado, qual a minha fé, qual a minha confiança em Deus, para que assim então
encontrando a resposta correta, nós possamos então assim ser agentes também de transformação no mundo, partilhando, porque infelizmente temos muitos irmãos e irmãs que necessitam da nossa ajuda, e muitas vezes alguém bate na nossa porta lá, eita, lá vem pedir, olha, mas muitas vezes a pessoa está lá atrás de uma palavra, de um ouvido para poder então ouvir, né, as suas dificuldades, suas dores, não quer dinheiro. Infelizmente o mundo de hoje nos leva a acreditar que todo mundo só quer dinheiro, e não é isso. O dinheiro é necessário sim, mas o mais necessário é o amor do irmão, né? É a presença do irmão, e é isso que infelizmente tem faltado para muitos. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos refazer a nossa história e nos encontrando com Cristo, com certeza nós poderemos nos encontrar Ele que é o caminho, a verdade, que nos leva à vida. E que Nossa Senhora interceda por nós, nos ajude a viver e colocar em prática todos os ensinamentos do seu Filho, que é para nós uma referência enquanto ser humano. E que nós possamos, como salmista, hoje responder: bendize minha alma, bendize o Senhor. Bendizer a Deus por tantas maravilhas.